a fala de todos vocês, o ponto principal de cada uma delas, e a gente conectá-las, a gente vai ver a construção da ideia, da imagem da liderança, o amor, né? O serviço, que é fundamental. Aí o irmão destacou ali o exemplo, ser o modelo, porque ele vai estar no centro, ele vai puxar o carro, né? Ele vai assumir a ponta, a liderança, e a irmã já trazendo uma implementação maior para a empatia, porque a gente até pode dizer, não, ele para ser o modelo, ele será empático. Não necessariamente. Você vê, uma coisa que pode até chocar, Hitler foi ou não o modelo para uma geração? Foi. Ele conseguiu trazer aquela... Ele que nem era alemão, ele era austríaco. E ele conseguiu, através daqueles discursos, aí tem o livro também, o Mein Kampf, né, que é Minha Luta, ele conseguiu influenciar toda uma geração a segui-lo numa ideia totalmente estapafúrdia, numa ideia completamente idiota, estúpida. Mas ele era tão convincente e a sua gestual, a forma dele se comportar, todo o empenho, né, que ele colocou naquilo que ele estava fazendo, eram tão convincentes que ele se tornou um modelo para toda uma geração ir ladeira abaixo, para o buraco junto com ele. Então veja ali, né, modelo, de fato, ele tem que ser um modelo. Mas eu pego essa que ela colocou aqui como característica principal para corrigir excessos nessa questão do modelo. Porque o líder precisa ser empático. E a empatia é uma característica que só pessoas amadurecidas conseguem manifestar empatia. Porque a empatia é um exercício no qual você abstrai, você sai de si, a minha perspectiva, os meus interesses, meu gosto, e você tenta fazer um esforço mental para se colocar no lugar do outro. Claro que será hipoteticamente, mas você, ao demandar esse esforço, você muitas das vezes consegue enxergar as mesmas questões em outra perspectiva. É onde você consegue entender, olha, não é que eu concorde com a irmã no que ela diz, no que ela faz, mas eu consigo entender por que ela chega a essa conclusão, por que ela é assim. Aí você estuda o caso dela, analisa, né, ponto a ponto, e vê que muitas das vezes as situações da vida dela são também decorrentes de toda uma estrutura ao redor, que a influenciaram. Aí você vê a pessoa às vezes está sofrendo, está numa situação difícil, aí o líder, tá certo, que ele vai ser o exemplo, ele vai se aproximar dela para tentar motivá-la a sair dessa situação, onde ele manifestou a empatia, se colocou no lugar daquela pessoa. E ele só faz isso se tiver amor, ok? Se ele for motivado, aí você pega o amor. Às vezes a gente coloca essa palavra e a gente foi, infelizmente, eu falo com todo respeito, viu? A gente, de forma geral, no modo geral, a gente foi tão contaminado por Hollywood que você começa a entender o amor de uma forma cinematográfica, como se o amor fosse uma sensação arrebatadora, fosse uma sensação no qual você perdesse o fôlego, e na verdade, muitas das vezes, aquilo que se chama de amor é a descrição de uma paixão, né? Descrição, às vezes, de um desequilíbrio. E o amor, na verdade, você pegar referências bíblicas acerca do amor, você vê que amor é ação. Então, o amor não é emoção, o amor é ação. Então, quando você vê a leitura de Coríntios 13, que põe o amor como algo central, o amor, ele é a estrutura. Sem o amor, tudo aquilo que está em volta desmorona. Ministérios, profecia, tudo, se for feito não motivado pelo amor, será tudo em vão, será tudo perdido. Aí você fala para mim sobre amor, e eu lembro da comparação que Cristo fez entre o pastor e o mercenário. E aí coloca, o pastor tem um envolvimento pessoal com aquelas ovelhas. As ovelhas são dele, pertencem a ele. Ele dá a sua vida, se necessário, para a proteção, porque ele vai legar aqueles bens para os seus. A sua família depende daquela lã, são cabras, né, daquele leite das cabras, que são ovelhas, da lã, da carne delas, do comércio que é feito com elas. Então ele lega para os seus, né, aquele bem. Assim sendo, aquele bem está ligado a ele diretamente. Ele protege até com a sua vida, se for necessário. O que não será nem sequer exigido do mercenário. O mercenário foi assalariado para aquele determinado serviço.
Então, o foco dele não é o paradigma, o objetivo final dele não é o bem-estar, né? Não é o sucesso daquele rebanho, mas sim o seu próprio recebimento. Então, o seu limite vai até onde? Até o seu salário. Se ele recebeu o seu salário, o que aconteceu dali em diante não é problema dele, não interessa a ele, porque ele é um mercenário. Então, quando você fala para mim de amor, nós vemos que somente verdadeiros pastores que têm amor se envolvem com a obra a tal ponto de empenhar sua vida naquilo que estão fazendo. Se não houver a motivação do amor, aquilo que ele está fazendo será simplesmente um meio pelo qual obter algo. É simplesmente uma ponte para algo, né? É uma porta que dá acesso a algo. Infelizmente, vocês, falando francamente, vocês vão se deparar com situações assim, onde vocês vão analisar o comportamento da pessoa e você vai perceber que o objetivo final dela e a motivação dela não é o amor em Cristo pelas almas, mas sim chegar até determinado patamar, que é onde ele vai tentar se valer das pessoas para benefício próprio, até dos sucessos das pessoas para benefício próprio. Você percebe quando a pessoa, às vezes ele até ajuda alguém a crescer, mas sempre visando destacar que aquele crescimento foi em decorrência da sua ajuda. E aí você vê a pessoa sempre furtando, né, aquele sucesso para ela. Não, porque eu ajudei, porque eu orientei, porque eu incentivei, né? Então sempre o eu está muito presente, o eu está muito no centro. Aí você vê o amor, você vê o serviço. Quando o líder, por exemplo, ele se predispõe, e aí você vê as pessoas colocadas numa situação de normalidade. Vamos falar do homem de uma forma normal, o homem no sentido de antropo, de humanidade. O homem, naturalmente falando, ele cuida dos seus próprios interesses. Então, é o natural. Então, se falarmos de pessoas naturais, nós vamos ver que as pessoas estão defendendo seus próprios interesses, estão cuidando da sua vida, estão protegendo a si mesmas, estão muitas das vezes ajudando somente aqueles de que ela espera algum benefício, algum retorno, uma reciprocidade. Então, esse é o homem no natural. Só que quando falamos do homem, que é uma nova criatura em Cristo, nós temos uma natureza que foi gerada ali e que não é natural, é sobrenatural. E entra em conflito, primeiro consigo mesmo. Então ele vive esse conflito, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é o que faço, porque existe uma outra lei nos meus membros, como disse Paulo. Conflito interno, com a nova natureza que está sendo moldada pelo Espírito e a velha natureza que tem que ser subjugada. E aí você vê, quando acontece esse fenômeno e a pessoa está nesse processo de transformação, ela sente que os problemas que acontecem, e aí entra novamente a empatia, os problemas que acontecem no derredor dela e que afetam diretamente a obra de Deus, são interesse dela. E às vezes não precisa ninguém chegar para ela para dizer isso. Um ofício lá da sede de Pinheiros, pastor Paulo Moraes, precisou analisar, produzir um documento, enviar para você, para que quando você receber, diga, você tem que se importar. Não, meu irmão, não é necessário. O pastor Paulo Moraes tem uma das coisas mais importantes para fazer. Esse trabalho, esta iniciativa, ela tem que surgir de uma forma natural no coração daquela pessoa que entende ser um servo. Ele é um servo de Cristo. E aí, quando a senhora fala de servo para mim, eu lembro daquela referência que Cristo nos dá no Evangelho. Não espere que eu cite capítulo nem versículo, que a memória não vale nada. Tá? Eu não lembro números, eu estou péssimo com isso. Nem nome, nem número. Por isso que eu prefiro citar a passagem. Eu falo ela, aí quem é bom de versículo já fala, está lá em Mateus, capítulo tal, versículo tal. Então, o que acontece? Eu tenho um bocado sério com números. E aí você vê, quando Cristo cita, né, que quando fizerdes tudo o que foi mandado, considerai-vos servo inútil. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu fiquei bravo. Eu falei, não faz sentido. A pessoa fez tudo o que foi mandado. A pessoa atendeu toda a demanda. Aquilo que foi ordenado para ele, foi lá e fez. Só que vai passando o tempo, você vai amadurecendo, e você vai percebendo que o relacionamento estabelecido entre Cristo e nós, ele vai além do estabelecimento natural de servilismo, de senhor e servo. Mesmo que nós sejamos sim servos, né, como Paulo chamava a si mesmo. Paulos rodulos to Cristo.
Paulo, o escravo de Cristo. Então, de todos os qualitativos que ele podia tomar, cidadão romano, fariseu, poliglota, mestre, todos os adjetivos que ele poderia colocar na carta para o descrever, ele disse, o melhor, o mais adequado é rodulos, ou seja, escravo. Ser escravo de Cristo é a melhor coisa que alguém pode querer ser, que alguém pode chegar a ser. Então veja, o escravo de Cristo, Paulo, né, como ele mesmo se descrevia. E quando a gente começa a analisar, nós estamos numa situação, sim, somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. Só que ele não nos trata na medida de um escravo. Ele não nos trata como um servo, ele nos trata como amigos. Como ele mesmo disse, já não vos chamo mais servos, mas sim amigos. Ele nos trata como filhos que foram adotados por ele para a família de Deus. Então veja, uma vez que o nosso relacionamento com ele está num patamar superior, é esperado de nós uma iniciativa superior. Um escravo, a vida dele não é dele, ele é um objeto do seu senhor. Então ele é submetido a quaisquer trabalhos que o Senhor ordenar que ele faça. Assim sendo, não se esperaria de um escravo iniciativa, proatividade. Por quê? Porque ele não tem retorno nenhum. Não existe um relacionamento onde ele seja valorizado, mas sim um relacionamento onde ele é constantemente usurpado. Assim sendo, é esperado mesmo de um escravo que diga, olha, pega esta garrafa e leve até ali. Ele pega a garrafa, leva até ali e senta em algum canto. E fica esperando a próxima ordem. Porque ele é um escravo. E ele se comporta como um escravo. Mas aqueles a quem Jesus trouxe para um patamar de amigos ou de filho, uma pessoa que é verdadeiramente seu amigo, que são poucos. Né? Se a gente for ver, a gente tem muitos irmãos em Cristo, no qual a gente tem comunhão. Então, porque Cristo nos chamou para a salvação, a gente tem comunhão com eles. Mas amigo mesmo, que você divide intimidades, né, você conta com ele em certas situações, não são muitos, não serão muitos. Infelizmente não serão muitos. Aí o que acontece? Um amigo de verdade. Ele não espera que você vá até ele para lhe informar que você precisa de alguma coisa. Ele, de vez em quando, tempo em tempo, não muito afastado de uma vez da outra, ele pega o telefone e liga para você. E pergunta, aí, como é que você está? Como é que está a família? Como é que estão as coisas? Esperando que você, de fato, se tiver uma necessidade, você compartilhe com ele, né, essa necessidade. Então veja, proatividade. Quem mandou você ligar para ele? Ninguém. Mas por que você ligou? Porque ele é meu amigo. Eu quero que ele esteja bem. Eu quero que a família dele esteja bem, que esteja tudo bem com a vida dele. Eu quero manter esse relacionamento, estreitar esses laços. Então, é esse estreitamento de laços. Aí a gente vai começar a criar a mentalidade do líder. Por isso que eu quis que vocês colocassem aqui as informações. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com as informações de vocês, né? Com o conceito de vocês, com as ideias que vocês têm. E a partir delas a gente vai lapidar a consciência de liderança. E aí onde chega naquilo que eu quero chegar. Diferentemente de cargos, tá? Então os cargos, né? Quando a gente fala aqui acerca de cargos, alguém pode pensar que a gente está desvalorizando. Em hipótese alguma, os cargos são muito importantes. E a igreja, ela tem que zelar pela ordem, tá certo? E pelo bom cumprimento, tá certo? Dos trabalhos, né? Das funções, da liturgia do culto. Então os cargos são fundamentais, tá? O diaconato, o presbitério, pastores, evangelistas, setoriais, né? Presidentes. Então a gente tem todos esses cargos aí que são extremamente importantes. Só que a mente, tá certo? A ideia, a mentalidade de liderança não está necessariamente relacionada a cargo. Não está necessariamente relacionada a cargo. É a mentalidade que a gente quer criar. A mentalidade de liderança é a mentalidade da proatividade, da pessoa que está comprometido com o que ele está fazendo, que tem amor. Aí é o que acontece. Esta obra é de Cristo. Muitas pessoas dizem isso da boca para fora, porque a atitude delas não condiz com a sua fala, com o seu discurso. Mas as pessoas que creem piamente nisso, que essa obra é de Cristo, eles olham para esta obra com responsabilidade. Eles olham para esta obra com zelo. Exatamente, porque, por exemplo, você tem um bem, uma propriedade que é do seu pai, ou que é da sua mãe. Você, por exemplo, uma casa, que eles demoraram muito para comprar.
Você por acaso iria naquela casa, né, destruir a roseira, derrubar o portão, destruir os móveis, derrubar as paredes, somente porque você quer, você está irado com alguma coisa, for descontar lá? Você não faria isso porque isso traria amargura e tristeza para o coração dos seus pais. Então você valoriza aquela casa não por valor intrínseco da casa, mas porque ela é um bem do seu pai, ela é um bem da sua mãe. Assim você olha para a igreja e se você tem essa consciência de liderança, você vê nela o bem mais precioso de seu pai, o bem mais precioso de Jesus Cristo, que foi comprado com seu sangue na cruz do Calvário. Aí você olha para uns irmãos que são complicados, que estão no processo ainda de amadurecimento, que são neófitos, ou que pegaram um certo mau costume, têm defeitos de caráter. Então tem pessoas que, falando de uma forma mais aberta, a pessoa vem por evangelho, aceita Cristo, tá certo? Começa um processo de santificação, o Espírito Santo vai lapidando, vai moldando, mas muitas das vezes a obra que o Espírito Santo está fazendo na pessoa, ela, vamos dizer assim, ela tem um progresso mais lento, não por causa de ineficiência do Espírito Santo de Deus, mas por causa de resistência da pessoa. A pessoa vai resistindo à ação do Espírito. O Espírito vai incentivando ela a largar certos vícios, a mudar o comportamento, a não ser tão crítica, a não ser tão maledicente. Só que ela resiste a isso. E aí quando você vê algumas pessoas na igreja que acabam te atingindo, acabam te magoando, te ferindo. Mas como que você vai olhar para elas a partir de agora? Com essa visão de liderança criada agora dentro de você. A partir desse aspecto do amor, do serviço, do referencial, da empatia. Você vai olhar para ela e vai dizer, olha, mesmo que ela para mim seja em certos momentos um empecilho, mesmo que ela me ofenda em alguns momentos, mesmo assim eu quero o bem dela. Eu quero ajudar ela no máximo que eu puder, naquilo que estiver ao meu alcance, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, porque ela é um bem adquirido pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é uma pessoa... Quando nós... Veja, essa matéria aqui, eu vejo nela uma matéria muito poderosa, tá certo? Porque se nós conseguíssemos difundir essa mentalidade de liderança com a maioria das pessoas possíveis, elas ganhariam para si uma autonomia, mas não uma autonomia no sentido negativo, dizer, não preciso mais do pastor, não obedeço mais o presbítero, não preciso mais da igreja, que é uma autonomia estúpida para a sua própria destruição. Mas sim uma autonomia no sentido de tomar iniciativas pró-reino de Deus, para a glória de Deus, para o fortalecimento da igreja. Então eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou conhecer, ler a Bíblia, ler a Sagrada Escritura e estar pronto para ser usado, estar pronto para ser uma ferramenta, estar pronto para ajudar um irmão. Aquele irmão lá, aquela irmã faz tempo que não vem no culto. Não, mas tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem civil, tem comigo. Por quê? E você? Quem você é? Você não é também uma liderança? Você também não foi chamado para a obra? Você não foi chamado também para ganhar almas? Tá certo? E para estar ligado diretamente ao reino de Deus como um servo? Se você é um servo de Deus, por que a iniciativa não parte de você mesmo? De ligar para a pessoa e falar, fulano, não vi mais você na igreja, tudo bem com você? Você precisa de uma ajuda? E aí muitas vezes você pode ligar, você não pode ajudar, mas você já estabeleceu uma ponte. Você já vai falar com o pastor. Semente, né? Plantou uma semente, fala, alguém se importou comigo. E outra, você chega até pessoas que podem ajudar e fala, bom, soube que tal pessoa está precisando de uma ajuda. Você pode me ajudar para a gente ir lá e trazer ou levar uma cesta básica, ou levar uma palavra, ou fazer uma oração, ou trazer ela na igreja, ou levar a ceia, muitas das vezes. Quando nós estabelecermos criarmos em algum número de pessoas esta mente de liderança, estratégias satânicas que foram bem sucedidas dentro da igreja serão desfeitas, porque a gente muitas das vezes nem imagina, mas estão atuando, estão em ação estratégias demoníacas dentro da igreja, a partir de dentro dela mesma, infiltrada dentro dela, que trazem uma destruição tal interna que a igreja perde parte da sua eficácia, perde parte do seu poder. E aí eu estou falando não da parte de Deus em relação à igreja, mas da parte da resposta da igreja em relação a Deus. Por quê? Onde que isso acontece? Veja, o presbítero pregou
Só que 5, 6, 7, 10 pessoas ouviram falar de alguma coisa sobre aquele presbítero e não recebem a mensagem dele. Aí uma parte que não conhece a história recebe e é abençoado e glorifica a Deus e tem aquela renovação. Só que aquela parte que não recebe a palavra dele começa a criticar. Aí critica não a própria palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a sua palavra, mas criticar a pessoa. Só que por criticar a pessoa não recebe a palavra. E aí fica naquela situação, aquele esfriamento espiritual e aquela facção. Até o ponto que a igreja vira facções achadas. Né? Tem o grupo tal, tem o grupo da irmãzinha, tem o grupo do irmãozinho, tem o grupo da regente, mas tem o grupo da outra regente, mas tem o grupo do outro. E por aí vai. Não é uma força conjunta. Você vê em Atos dos Apóstolos, quando eles oraram e o lugar se moveu. Por que teve aquela resposta sísmica em relação à oração deles? Porque estavam todos num só espírito. Num só espírito. Então, quando eles entram numa comunhão tal, que eles estão num só espírito, eles conseguem, a partir daquela entrega a Deus, daquela comunhão, daquela ligação total com Deus, Deus tem lugar para operar de forma extraordinária. Porque Deus é o mesmo. Por que os milagres, por que os sinais, por que as maravilhas não estão presentes? Se Deus é o mesmo. Então o problema não é Deus, somos nós. Se o problema somos nós, como resolver? Liderança cristã é uma das chaves para a resolução disso aí. Agora precisa criar a mente do líder, que tem amor, que serve, que é referência e que tem empatia. E aí você vai ter a pessoa que vai ter a iniciativa de trazer soluções. Porque tem pessoas que são muito boas para trazer crítica destrutiva, porque existe uma crítica boa, a gente vai ver aqui inclusive. Tem uma crítica construtiva, que chama-se exortação. E a exortação, ela nunca pode ser fundamentada no que eu acho. Ah, eu acho assim, ah, eu gosto assim. Me desculpe. Por todo respeito que eu tenho por você, me desculpe o que eu vou lhe dizer. O que você acha não interessa. Em que sentido? No sentido de que essa aqui é a igreja de Cristo, essa não é a igreja do fulaninho de tal, essa não é a igreja da ciclaninha de tal, é a igreja de Cristo. Então o que interessa é Cristo, é a palavra dele, é a vontade dele, é a direção dele que interessa. Então quando você traz uma crítica sobre a pessoa, primeiro essa crítica tem que partir da orientação, tá certo? Tem que tomar como patamar a referência que é Cristo. E aí você traz sobre ele uma exortação que serve tanto para ele como para você mesmo. E aí a pessoa vai se defrontar não com uma crítica pessoal sua. Eu não gosto de roupas vermelhas. Então vocês não deviam usar roupas vermelhas. Porque aí você vai tentar justificar. Porque vermelho é a cor da pombagira. A pombagira tem uma cor, ela conseguiu colocar copper white, sobre a cor vermelha. Veja que é uma questão de opinião. E muitos líderes, se valendo da sua autoridade, que na verdade é autoritarismo, tá certo? Eles empreendem esse tipo de coisa. Tem RI de igreja aí que estipula direitinho. Não pode salto tamanho tal, não pode cortar, não pode isso, não pode aquilo. Então, o que nós temos aí? O antropocentrismo eclesiástico, no qual a pessoa colocou os seus gostos. Mas quem disse que eu tenho que respeitar o seu gosto? Quem disse que eu tenho que respeitar o seu achismo? Agora, se você chegar para me dizer, irmão, a Bíblia diz assim, aí você me colocou diante de Cristo. Aí você fala, não, ou você aceita, ou você se curva e obedece a Cristo como Senhor, ou você não tem nada com Ele. Porque Cristo falou, vós quereis ser meus amigos, façam o que eu mando. Não tem, a posição de Cristo é essa. Não existe outra forma de se relacionar com Ele. Sempre no ponto no qual Ele é Senhor e nós somos servos. E aí você colocou ela diante de Cristo. Então veja, é isso que nós estamos empreendendo com essa matéria. A mente do líder. E o líder que quer ver o crescimento da obra. E para ver o crescimento da obra, ele faz o que for preciso. E fazendo o que for preciso, Deus entra junto com ele. Porque aí aquilo que ele não pode fazer é o que Deus faz. Muitas pessoas falam, eu queria tanto ver curas na igreja. Né? Eu queria tanto dom de curar. Dom de curar para ver Faustão não precisa. Dom de curar para ver Fantástico não precisa.
Agora, dom de curar, para quando você vai até o hospital, você começa um trabalho evangelístico e você começa a impor as mãos, meu irmão, o dom de curar vai vir. Aí você vai fazer uma oração com fé e Deus vai confirmar a tua fé e está lá a cura. E às vezes não precisa nem você mesmo pedir, né? Você impõe a mão para orar e Deus cura. Eis aí o dom da cura. O dom da cura não é uma coisa que Deus vai te dar, você vai pôr numa caixinha e vai pôr no armário. Não, Senhor. O dom da cura vai se manifestar quando você orar por cura. O dom de maravilha vai se manifestar quando você orar por maravilhas. Né? O dom de profecia, quando você, com a vida consagrada, se dispor. Aí Deus levanta você e você fala, assim diz o Senhor. Não é essa baboseira que surgiu e que está se difundindo, de dizer assim, olha para a tua irmã e profetiza para ela. Um carro, uma casa, Isso é uma besteira. Por quê? Se o pregador mandou você profetizar, quem tem que garantir a bênção é o pregador. Agora, se foi Deus que mandou você profetizar, quem assina embaixo é Deus. Agora, essas profecias, profetiza para a tua irmã, que o pregador mandou você profetizar, se você entrar nessa aí, você está perdido. Por quê? Quem mandou você profetizar, meu irmão? Foi Deus? Porque se o pregador não tivesse dito, você não ia falar. Então, quando o pregador disse, você falou, então você está indo na onda do pregador. E você está mexendo numa coisa muito complicada. É igual Saul, né? Exatamente. É igual Saul. Saul, infelizmente, também caiu nessa. Então, estamos falando de liderança. Liderança é aquele que toma a frente. Liderança não é necessariamente o diácono, o presbítero, o pastor, o evangelista, o presidente e o setorial. Líder é aquele que se dispõe. Ok? Agora, muitas vezes as pessoas chegam até esse lugar, fizeram um bom caminho para chegar até lá, mas quando chega até lá, relaxa. Aí se acomoda, tá certo? Porque se estabilizou, né? Ali, acaba entrando numa letargia. Aí é um desserviço. A pessoa tem uma credencial, mas não tem a efetividade, ok? E aí muitas das vezes você encontra pessoas sem credencial que exercem uma liderança efetiva. E Deus conta com ela. Então, humanamente falando, na estrutura eclesiástica, né, o presbítero é aquele, o evangelista é aquele, o pastor é aquele. Mas na ação efetiva do Espírito Santo de Deus, às vezes pessoas sem carteirinha estão exercendo pastorado, porque estão cuidando de ovelhas, estão exercendo presbitério, porque estão ensinando pessoas, estão exercendo diaconato, porque estão trabalhando na igreja, sem ter a credencial. Então, o que eu estou fazendo aqui não é desvalorizando esses cargos, mas sim conscientizando de que não é somente ter o cargo, não é somente ter a carteirinha, não é somente ter a credencial, mas é ser, mais do que ter, é ser. E aí a liderança cabe a todos, não só a quem tem cargo, mas todos. Aquele que foi chamado para ser servo pode ser líder a partir do momento que tome a posição, que se posicione diante de Deus. Aí ele traz aqui na introdução, essa introdução aqui que eu fiz com vocês, ele fala alguns homens, ele cita alguns homens aqui, ó. Quem são esses homens? Ele fala de Maomé, tá certo? Lá no último parágrafo, quando pensamos em homens como Maomé, acharam aí? A nossa na quarta. É? Quando pensamos em homens como Confúcio, Sim. Siddhartha Gautama. Ó, quem são essas pessoas? Veja só. Maomé, quem foi? Foi um líder religioso e político árabe, segundo a religião islâmica. Maomé é o mais recente e último profeta de Deus, do Deus de Abraão. Então, as três grandes religiões monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo, cristianismo e islamismo. São os três grandes monoteísmos do mundo. Agora, veja, não necessariamente porque são monoteístas servem ao mesmo Deus. Porque isso surgiu na igreja, pouco tempo atrás, na EBD da Vila Madalena, tinha um cara lá, que eu acredito que aquele cara era infiltrado, tentando convencer as pessoas de que Alá e Jeová são a mesma pessoa. E aí eu tive alguns problemas lá, mas eu deixei ele falar, decorda. Aí chegou um momento que eu falei, tá bom, irmão. Então Maomé, Alá e Jeová são a mesma pessoa, né? São, muito bem. Então se Alá e Jeová são as mesmas pessoas, por que Alá esqueceu de dizer para Maomé que Jesus é seu filho? Por que Alá ele disse para os discípulos, tá certo? Por que Jeová disse para os discípulos, através de Cristo Jesus,
para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e Alá, que na mente dele Alá e Jeová são a mesma pessoa, né? E Alá disse para Maomé para conquistar as pessoas através da força, através das armas. E onde é que está aquilo que foi citado lá atrás? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu falo, olha, ou Alá e Jeová são pessoas diferentes, ou Deus é bipolar. Porque uma hora ele diz uma coisa, depois ele diz uma coisa totalmente inversa. São duas personalidades, são duas pessoas brigando pelo mesmo... Então, meu irmão, a resposta certa é, eles não são a mesma pessoa. Alá não tem absolutamente nada a ver com Jeová. É monoteísmo, mas é um outro Deus, querido. Inclusive, Alá era uma das deidades do panteão de Meca. Que Meca anteriormente já era uma cidade importante para a religião, na época que a Península Árabe era politeísta, tá certo? Era pagã, então eles tinham um panteão, cada tribo tinha um deus. Era semelhante ao que aconteceu no Egito. No Egito são os nomos, o nomo é a vila, cada vila tinha um deus. E é o que acontece, se determinada região ela sobe ao poder, aquele deus se torna central e os outros subalternos. Ok? Então, é mais ou menos isso que aconteceu ali. Alá subiu ao poder porque Maomé conseguiu ganhar a guerra lá, né, a jihad, que inclusive eles vivem nessa jihad aí até ganhar todo mundo. Então, não são a mesma pessoa. Só que, por que a gente está resgatando esse exemplo aqui? O Fano queria falar alguma coisa? Quer dar uma opinião? Pode falar aí. Só levantar a mão e falar, viu? Então, veja. Ele está citando por quê? Por que ele cita esse camarada aqui? O que ele está fazendo com essa citação? Ele não está citando isso aqui para dizer que nós temos que olhar para Maomé como uma referência, como um exemplo. Ele está citando líderes apenas, tomando o termo, tá certo? De uma forma, uma pegada assim, no lato, não no estrito, ok? Então, de uma forma ampla, geral. Maomé foi líder. Então, o que foi o líder? O líder se predispõe a fazer o que for para a causa ser bem sucedida. E foi o que ele fez. Então, ele era um cara analfabeto, ele era atravessador de caravanas, então era um negócio difícil, porque é um deserto terrível. Então, ele sabia onde tinha os oásis e tal. Aí se casou com uma senhora lá que tinha mais condições, que passou a sustentar ele. E, a partir dali, ele começou a liderar um pequeno grupo, promover esta nova religião, o islamismo, segundo ele, uma revelação que o anjo Gabriel lhe forneceu. Por que ele implementa essa questão do anjo Gabriel, cita personagens bíblicos, faz referência a alguns trechos bíblicos, porque ele tinha muito contato com os cristãos e com os judeus. Os cristãos nestorianos, se eu não me engano, então, os cristãos nestorianos que foram condenados como seita em Constantinopla, mas estavam muito presentes ali na região. Até hoje tem cristãos nestorianos no Iraque. Então, tem comunidades muito antigas lá. E ele teve contato com essa galera aí, teve contato com judeus, que tinham muitos judeus em Meca antes. E ele começa a absorver esses elementos de religião. E aí, por isso que ele faz uma miscelânea e ele constrói, né, essa narrativa do Alcorão, que é uma narrativa extraordinária, não vamos tirar o valor dela, ela tem de fato algo extraordinário no Alcorão, só que é uma revelação de anjo. Nós já temos um aviso bíblico sobre essa questão de anjo. Ainda que um anjo desça a voz e pregue outro evangelho, considerar anátema. Então esse joguete aí já foi avisado, que anjos, supostos anjos de Deus, que na verdade são anjos das trevas, iriam realizar feitos tais. Pode falar. Eu nunca vi assim no Alcorão, mas tem alguns textos da Bíblia? Eu tenho em casa e ele não tem o texto da Bíblia, mas ele faz menção. Ele fala de Jesus, ele cita Jesus como um grande profeta. Só que ele não diz que Jesus é Deus. Ele diz que Jesus é o filho de Maria, e que é um grande profeta, e que ascendeu aos céus, alguma coisa assim. É um outro livro, não é que nem a Bíblia. É uma outra Bíblia. É outra Bíblia, é a Bíblia deles. Tá? Então é a Bíblia deles. Ele diz que o anjo Gabriel revelou para ele. Aí ele citou, como ele não sabia escrever, ele pegou um copista. E o copista escreveu para ele lá. E depois que ele escreveu, teve várias alterações. Então o Alcorão original ninguém sabe como era. Aquilo foi alterado, até que chegou no formato que está na atualidade. Tá ok? Mas ele foi... O que ele quer pegar daqui? Foi um líder. Então, imagem de líder. Influenciou, exatamente. O Alá não é
de negócio de bruxaria, essas coisas assim. Alguns dizem que até estava relacionado lá na época do paganismo, do politeísmo na Arábia, que estava relacionado também a alguns cultos místicos. Tá? Mas na atualidade, o Alá é considerado pelos muçulmanos como o único Deus que não tem qualquer tipo de associado, eles dizem. Que o conceito de trindade para eles é rejeitado. Eles rejeitam a trindade. Não tem Jesus, não tem Espírito Santo, né? Só Alá. Eles são semelhantes ao testemunho de Jeová. Né? O testemunho de Jeová. Tem algumas coisas aí. Alá. Ah, não, Exu já é das religiões afro. Das religiões afro. Alá já é do islamismo, já é outra deidade. Tá, ok? Mas o principal daqui, ele é um líder. Então ele foi um líder nato, né, que se sacrificou pela sua causa, lutou, né, até hoje os muçulmanos continuam nessa jihad, nessa luta. Ele fala de Siddhartha Gautama. Quem é Siddhartha Gautama? Foi um príncipe da região nordeste da Ásia Meridional. A época de seu nascimento e de sua morte são incertos, por volta de 563 a 483 a.C. A história desse personagem é mesclada de lendas, pois naquela época não havia a preocupação de fazer registros. Então, se diz que ele foi uma pessoa que tinha uma condição muito boa de vida e que deixou a sua corte, saiu para fazer umas meditações e chegou à conclusão de que toda a aflição do homem, todas as aflições estão ligadas ao desejo de ter. Aí onde ele entra pelo conceito no qual a pessoa, através de meditações, ela vai se elevando até chegar no Nirvana. O Nirvana é um estado de elevação total, no qual a pessoa não tem mais quaisquer necessidades. E aí quando ela não necessita mais de nada, não precisa mais de nada, não tem desejo por nada, aí ela para de sofrer, o sofrimento acaba. Ela sai do chamado Sansara, que é a roda de encarnações e sofrimentos, E aí, através dessa ideia, ele simplesmente conseguiu que essa vertente, que é uma vertente ateia do hinduísmo, você vê, no budismo não existe Deus. O homem não precisa de Deus. O homem precisa de autoevolução. Então ele vai se autoevoluindo através de um processo meditativo. Aí, claro, tem outras vertentes de budismo. Tem a Theravada, que é a mais antiga, que é a mais rígida. E tem a Mahayana, que é um pouco mais aberta, inclusive inclui muitos estrangeiros. E inclui um conceito chamado Bodhisattva, que é grandes gurus que chegaram no estado de elevação, que poderiam ter partido por Nirvana, né, entrado lá no nada, só que eles ficam aqui para ajudar os outros. Aí eles são semideuses. Eles são tidos como esses outros discípulos, como deuses encarnados ali. Por quê? Porque eles são muito elevados, segundo eles. Né? Então, um conceito desse se difundiu de tal maneira que conseguiu influenciar e está influenciando até o Ocidente. Então, por isso que ele cita Siddhartha Gautama, e aí o Siddhartha Gautama vai falar da não agressão, né, do não consumismo, inclusive eu tenho lá a doutrina de Buda. Então ele tem alguns conceitos que são importantes. Então por que ele traz esses referenciais? Porque ele está mostrando pessoas que se dedicaram, que se empenharam por uma causa. Ele está falando do Siddhartha Gautama, do Confúcio, que já é uma vertente chinesa e que não fala de religião, mas fala de preservar os bons costumes. Esse Gautama era mais conhecido como um Buda. É o Buda mesmo. E o Confúcio já é um conceito mais filosófico. Ele fala de preservar as tradições, preservar os bons costumes, e através disso aí ele conseguiu criar toda uma influência nos impérios chineses e foi muito respeitado, só sendo depois caindo em desuso na época da Revolução Comunista. Então a Revolução Comunista apagou todos os traços do tradicionalismo antigo. Mas ele conseguiu também, sem conceito de deidade, uma coisa mais filosófica mesmo, conseguiu resgatar nas pessoas o respeito pela tradição, o respeito pela autoridade, tá certo? O respeito pelo ser humano. Então, são líderes, como ele diz aqui. Ele cita Lao Tse também. Aí Lao Tse tem aqui, líder chinês, literalmente velho mestre, foi um filósofo, escritor na antiga China. É conhecido por ser autor do importante livro Tao Te Ching, por ser fundador do taoísmo filosófico e por ser uma divindade no taoísmo religioso e nas religiões tradicionais chinesas. Embora seja uma figura lendária, Laozi, como é chamado também, é geralmente situado por volta do 6º século a.C. Pensa-se que foi coevo de Confúcio, mas alguns historiadores acreditam que ele viveu no período dos estados combatentes.
Alguns citam entre 5 e 4 anos de Cristo. É uma personagem-chave na cultura chinesa, tanto os imperadores da dinastia Tang, como as pessoas odiernas do apelido Li, consideram-no fundador de sua linhagem. O trabalho de Laozi, ou Lao Tse, tem sido adotado por vários movimentos anti-autoritários e pelo legalismo chinês. Aí você tem um homem que viveu no século IV ou V a.C., influenciando até a idade atual, até a época atual, com conceitos de pacifistas, não violência, meditação, elevação espiritual, esse tipo de coisa. Então, quando você vê esse tipo de ensino, aprendizado, iniciativa, tá certo? Esse tipo de ideias povoando a mente de pessoas e atravessando os séculos, você percebe que elas tiveram um impacto e esse impacto foi decorrente de uma profundidade alcançada por essa pessoa. Então, não estamos falando aqui de referenciais para adotarmos e para nos pautarmos por eles, mas estamos falando aqui de exemplos. Olha, veja que ali, Buda, Confúcio, Maomé, Sócrates, que ele fala também aqui, são pessoas que marcaram a história. São pessoas que modificaram, que influenciaram, que conduziram, né, pessoas ao longo do tempo. E aí ele começa a suscitar esses exemplos. Sócrates é simplesmente o pai da filosofia ocidental. Então, todos os pré-socráticos discutiam, ele aqui na minha fala, eles discutiram, por exemplo, muito sobre como surgiu o universo, quais são as forças, os elementos que compõem a natureza. Então, os pré-socráticos, eles se preocupavam mais com isso aí. Com Sócrates, a discussão, ela focaliza mais o homem, é antropocêntrico. Então, quais são as necessidades do homem, as preocupações do homem, os interesses, e aí começa a colocar essa questão, através da maiêutica, essa interrogação dos conceitos, destruindo conceitos pré-estabelecidos, através de um processo no qual ele vai exigindo que a pessoa justifique as suas informações, suas afirmações, e aí quando ele começa a ter problema com a tradição da época, os deuses, aí as autoridades entendem que ele seja subversivo, porque quando ele faz esses questionamentos, ele destruía alguns conceitos que eram artificiais, alguns conceitos que aprisionavam as pessoas a determinado culto, a determinada prática, mas que não gozavam de justificação. E aí ele começa, esse processo interrogatório foi que deu o início, deu o pontapé inicial da filosofia, que é onde vai vir dele Platão. Platão se diferencia um pouco dele, estabelece mais um valor do campo das ideias, a metafísica, e depois Aristóteles. Com Aristóteles, você tem um cara que, vamos dizer assim, dá o start, dá o início das investigações científicas, que ele é muito analítico. Então ele quer estudar as coisas em profundidade, analisar, colocar tudo em perspectiva. Ele, inclusive, é dele que vem essa divisão das ciências em exatas, humanas, a biologia, ele estudava muito zoologia, os animais. Ele foi o professor particular de Alexandre o Grande, Aristóteles. O cara que ensinou Alexandre o Grande acerca das coisas importantes da vida, a filosofia, liderança. Então, para você só ter uma ideia do valor daquilo que ele ensinou. Alexandre o Grande é fruto de um professor desse. Claro, não só ele, né? Também teve o referencial do seu pai e tal. Mas um líder que conquistou o mundo em pouquíssimo tempo, um líder jovem, que conquistou o mundo em pouquíssimo tempo, derrubou o Império Persa. Então, só para você perceber. Então, Sócrates deu início a isso. Fala de Gandhi, que era um advogado indiano. A Índia, na época, estava sob influência dos britânicos, e ele, através de um processo de resistência pacífica, sem armas, sem tiroteio, sem quebra-pau, resistindo ao poder imperialista, ele consegue mobilizar sua nação até conseguir a independência dos britânicos. Então, tem ou não alguma coisa a ser observado nessas pessoas? Tem. Aí ele finaliza com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, né, um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, tinha toda a cultura judaica em profundidade, tinha cidadania romana, falava o latim, falava o grego, falava o hebraico, falava o aramaico. Um cara que tinha um conhecimento absurdo da lei, um cara que tinha liderança, tinha carta branca lá dos líderes de Jerusalém para perseguir os cristãos. E quando ele se converte, o referencial que ele se torna. Quando, por exemplo, Cristo, falando acerca de Paulo, né, para Ananias ainda, diz: eu mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome.
o ministério que Paulo é. Você já pensou a importância de Paulo para o Novo Testamento? 13 cartas são deles. O primeiro texto escrito no Novo Testamento foi dele. Ou é Tessalonicenses ou Gálatas, tem uma discussão em torno disso aí. Eu acredito até que foi Gálatas. Mas você vê a importância de Paulo no Novo Testamento. Né? Quando Paulo fala, o meu evangelho eu recebi de Cristo, diretamente dele. O comportamento de Paulo diante de tantos sofrimentos e aflições. Então, você vê, foram líderes. E por que ele está colocando isso aqui para nós? Para nós refletirmos. Aí eu mandei para vocês uma imagem que ela destacada não dá para entender muito, mas aqui eu explico por quê. Desse livro aqui, ó, George Orwell, 1984. George Orwell. Eu ouvi falar desse livro pela primeira vez na faculdade, um professor de sociologia falou dele com um entusiasmo absurdo. A forma como ele falou desse livro. Esse livro é muito importante. Leia esse livro, veja o filme antigo sobre ele. E aí eu dei um tempo e fui atrás depois, procurei saber. Esse livro, inclusive até o texto que eu coloquei para vocês aqui, ó. No romance, o personagem principal que representa o contraponto ao regime é Winston Smith. Logo, ele começa a questionar o modo como age o Estado. Winston faz parte do Ministério da Verdade, tendo como função alterar dados para que toda a história, comunicado e documentos estivesse de acordo com o que o partido pregava. Olha aí, o partido pregava. A crime-ideia, é um termo criado, né, dentro aí dessa narrativa, acontecia justamente quando alguma pessoa era denunciada por questionar os documentos. A punição era aplicada pela política do pensamento que eliminava a pessoa. A crime-ideia não acarreta a morte, a crime-ideia é a morte. E aí veja só, esse livro. Isso aqui é vamos dizer assim, um romance. Só que chamar isso aqui de romance é muito pouco. Tá? Isso aqui é uma análise que o cara está fazendo. Escreveu esse livro antes de 1984. Acho que era em 70. A perspectiva dele qual era? Um engrandecimento do Estado, o Estado dominante, o Estado totalitário, um Estado onipresente, e o Estado dominando as informações, dominando o fluxo das informações. E aí parece até que a gente está tão longe dessa realidade, mas essa realidade está mais perto de você do que você imagina. Então veja, no livro ele fala, por exemplo, de uma prática que havia, nesse romance, né, suposto romance, era como se houvesse uma ditadura universal. Então tinha uma ditadura e tinha alguns poucos blocos fora dela, mas era uma ditadura que estabelecia um governo muito amplo. E eles exerciam um domínio sobre as pessoas muito severo. Olha só a capacidade do cara de lançar um olhar para o futuro. Na época a TV estava engatinhando. E segundo esse cara, esse Estado conseguia colocar uma tela dentro de cada quarto. É a chamada teletela, ele chamava. E o cara Big Brother, o grande irmão. O Big Brother observa a vida de todas as pessoas. Ele sempre fazia os discursos e passava as notícias de uma forma adaptada por esse Ministério da Verdade. E outra coisa que eles faziam é controlar o fluxo de informações e para quem elas iam. Então, você tinha um povo ralé, uma massa popular ralé, que fazia funcionar o Estado através dos seus serviços básicos, né? E para eles era fornecido o pior conteúdo. Entretenimento, putaria diversa, né? O que eles quisessem, lixo, né? Mentiras, distorções, tudo. Então era para ralé. Para quê? Para eles trabalhar, chegar em casa, se alimentarem com aquela bobagem, darem risada, se divertirem e voltar para o trabalho. Né? O hamster na roda. Então, só isso aí. E para aqueles que estavam ligados diretamente ao partido, eles davam informação, vamos dizer assim, filtrada politicamente pelo partido. E esse Winston Smith é o cara que estava à frente disso. Ele recortava as informações e adaptava, e recolava, e dava outra versão, modificava. E, inclusive, eles mudaram até o idioma. É uma chamada nova língua. Essa nova língua era um alfabeto de número de letras reduzido, para que a pessoa não pudesse construir muitas informações através dele, somente poucas informações limitadas. Então o cara, ele projetou uma visão na qual havia uma dominação total sobre o poder. Por que eu estou falando tudo isso, depois de ter citado esses grandes personagens? É a pergunta que ele faz aqui. Onde estão os líderes? Onde estão as grandes pessoas?
Onde estão as pessoas que influenciam, que mudam a história? Você já parou para se perguntar sobre isso? Porque até pouco tempo na história, por exemplo, na época do iluminismo, 1500, 1700, 1800, a gente vê começar a surgir grandes inventores. Aí surgem as grandes invenções, a invenção da máquina, a descoberta e o controle da eletricidade. Depois, grandes invenções. Depois dessas grandes invenções que surgiram, sumiu. Então hoje o que tem? Algumas inovações dentro de coisas já inventadas anteriormente. Então você pega tecnologia da comunicação, tecnologia, né, de imagens, de som, aí você consegue um celular, consegue diminuir, né, o tamanho dele, tornar algumas funções mais tal, aí o pessoal faz aquela propaganda como se fosse uma coisa extraordinária, mas na verdade foi um botão a mais que ele pôs lá, uma câmera a mais, uma coisa assim, e ele lança como se fosse a sétima maravilha do mundo. Mas não surgiu mais pessoas brilhantes, influenciadores. E você já parou para se perguntar por quê? É só você observar a maneira como nós, né? Vocês estão vindo de uma geração anterior, não que vocês sejam velhos, tá? Eu também estou vendo, eu venho do tempo da ficha. Eu conheci ficha, eu conheci fila para telefonar no orelhão. Eu não tinha celular era uma coisa inalcançável. Meu pai pagou uma nota para ter uma linha de telefone. Então eu estou na transição dessa época. A gente ainda tinha assim uma escola onde o professor tinha autoridade e falava só de ciência, tá certo? Não falava não entrava em questões de sexualidade e de sensualidade e de promiscuidade, tá? E nem de partidarismo político. Ele falava de português, de matemática, de biologia, esse tipo de coisa. Mas na atualidade já sofre grande alteração esse quadro escolar, né? Por causa dessa influência política também que a gente passou. Mas veja, a gente ainda estava nessa fase, a gente não tinha tanta exposição a estes meios de influenciamento. Tanta TV, a gente não tinha uma ligação tão forte assim com a TV. Eu ainda era da época que eu brincava na rua ainda. Só que houve uma mudança daquela geração para a próxima geração. A geração atual, as pessoas estão enfiadas na TV, estão enfiadas nos seus celulares, vendo os conteúdos, né, que são lançados aí nessas mídias, e esses conteúdos têm um enviesamento, vamos dizer assim. Eles propagam certas ideologias, eles atendem a certas ideologias, ok? E aí onde você vai ver, debaixo da sua barba, existe uma criança que é educada não por você, mas é educada por ideias às quais você jamais concordaria. Só que elas vêm até ele através de um desenho animado. Elas vêm até ele através de um comercial. Elas vêm até ele através de um vídeo do YouTube. Elas vêm até ele através de meios sociais que ele entra, Twitter, e os grupos que retweetam as coisas, e Facebook e tudo mais. Então hoje você tem um mundo que está se parecendo cada vez mais com o de George Orwell. E o Big Brother, ele está não de uma forma coercitiva ainda não, mas ele já está presente aí, influenciando as mentes das pessoas e tornando elas cada vez mais superficiais. Onde você vai ver, existe uma grande massa que é colocada dentro de um patamar medíocre e superficial, que é o que eles tentam empurrar para nós, tá certo? Dentro da nossa cotidiano, nosso dia a dia, as novelas, os filmes, os programas de entretenimento e tudo mais. E existe uma elite que está acima, mas que não necessariamente tem acesso à verdade, mas sim a um conteúdo que é ideologicamente transformado para que elas sejam subservientes ao sistema. Então isso acontece sem que nós percebamos. E aí onde entra, o que isso interessa para nós? Veja, se nós não tivermos dimensão, se nós não tivermos a exata dimensão do desafio que estamos enfrentando, nós não vamos nos posicionar. E é onde muitas das vezes a gente está muito longe do posicionamento correto. Veja, vamos ser francos, vamos ser sinceros. A geração que nós vimos anteriormente da igreja, tá certo? Em relação à comunhão com Deus, poder de Deus, humildade, obediência à palavra de Deus, é muito diferente da geração que nós estamos vendo surgir. Muito diferente. E infelizmente não é diferente para melhor. É a pior, é uma queda, né? Então o que acontece? Alguma coisa está acontecendo na mente deles. E
Não é que alguém vem aqui, pega eles à força e leva para algum lugar. Não, não é. A guerra não é. A guerra é silenciosa. A guerra é ideológica, é na mente. Algumas coisas estão sendo plantadas nas mentes deles que tornam eles céticos. Eles desacreditam. Mesmo que eles venham para a igreja, sentam nos bancos, tá certo? Mas a mensagem não surte efeito. Não penetra a mente deles. Por quê? Porque alguma coisa foi propagada e criou esse ceticismo. E é onde você vê as pessoas não respondem ao Evangelho. O Evangelho é pregado. As pessoas até gritam, até batem na mesa e soam a camisa. Mas é como Cristo falou, é como as crianças na praça. Cantamos lamentações, não choraste. Tocamos louvores, não dançaste. Letárgicas, alienadas, não respondem, né, à altura a mensagem. Enquanto em épocas passadas, com pouco que se pregava, era uma resposta grande que havia, no sentido de conversão, transformação, mudança, né, no sentido de poder de Deus caia na igreja, manifestações espirituais, com pouco que se pregava. Não é que tinham pregadores extraordinários, não. Era menos do que se tem hoje. Você tem hoje pessoas até mais preparadas do que as que tinham antes, só que a resposta é muito menor. Você tem hoje um mundo onde a informação está na palma das mãos e o brilhantismo sumiu. Pensa num Newton, pensa vou esquecer o nome dele agora, estava na mente. Com um pouquinho da tecnologia que a gente tem hoje. Qual a dificuldade que elas tiveram para pesquisar os que elas tinham que pesquisar? Em documentos que eram escassos e tinha que se deslocar até um lugar ou pagar grande soma para ter alguns fragmentos daqueles documentos. Então a dificuldade era muito maior. Mas mesmo assim, produziu pessoas muito mais capazes, brilhantes, inovadoras, líderes. Agora hoje, você tem uma massificação da informação. Num celular você consegue comprar uma casa, você consegue criar uma empresa, você consegue viver através do celular. Eu pesquiso o que eu quiser através desse aparelho aqui, só que eu não tenho, muitas das vezes, o direcionamento, tá certo? Para filtrar as informações que são úteis. Porque nem toda informação gera conhecimento. Tem coisa que é só informação, que nem você vê. Fulano de tal passeou com o cachorro no shopping e ela beijou o cachorro na boca. Então, nossa, a socialite, né? Ela ama os animais e tal. Essa informação gerou o quê? Completamente inútil. Só que ela influencia comportamentos. É isso que ela faz. É tipo ação global. Então, fazer com que as pessoas respondam como zumbis e atendam aqueles determinadas formas de comportamento. Lançou na novela, daqui a pouco todo mundo está usando. A pessoa falou, daqui a pouco todo mundo está falando. A pessoa emitiu aquela opinião, formadores de opinião, né? Aí daqui a pouco todo mundo está caminhando na mesma direção. Acontece com as ideologias também, né? Quando está em falta uma ideologia para ser aprovada, exatamente. Em seguida Google lança novela com aquele tema. Aí vem novela, vem filme, vem comercial, vem discussões polêmicas, sempre pegando do lado da pessoa, recortando argumentos e colocando de uma forma enviesada, nem o Adriano Lima, que passou por aqui, falou dessa experiência de ir para a TV, ele tem que fazer a filmagem dele à parte, porque a TV filma, recorta só aquilo que é, vamos dizer assim, um recorte mal feito para acabar com o seu argumento e joga aquilo de qualquer jeito. A TV, veja, não é só a TV. Eu sou cético em relação à neutralidade. Se eu falo para mim de neutralidade, eu já fico com uma pulga atrás da orelha. Porque todo mundo tem escola, meu irmão. Todo mundo tem formação. Então, se você tem uma formação, a sua cosmovisão é a partir daquela formação. Qual foi a tua formação? Cristã? Ou islâmica? Ou ateia? Então, a sua formação foi aquela. Você vê o mundo com aqueles óculos. Então, a pessoa fala para mim, estou analisando neutramente. Conversa, rapaz. Eu acho muito melhor você ser honesto e falar, olha, eu sou desse ponto de vista, mas eu consigo fazer uma análise, vamos dizer assim, fora da caixa, né? E ver também o seu ponto de vista. Mas eu sou desse ponto de vista. Eu tenho me posiciono nesse pensamento. Tá ok? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, resgatando. E quando vocês olham para essa questão, e é exigido de vocês um posicionamento de liderança, é no sentido desta batalha, desta guerra, de que você tem que ser referência para uma geração
tá certo? Que está se perdendo, não está respondendo ao evangelho da forma como deveria responder. Você precisa ter amor por eles, porque eles são uma aquisição do Senhor Jesus Cristo através da cruz do Calvário. Você precisa ser servo no sentido de se posicionar, de saber que é um papel que cabe a você, que você foi chamado, ok? Que Deus conta com você. Você precisa ser exemplo para eles, precisa ter empatia, se colocar no lugar deles. E é onde entra, muitas das vezes, a ação mais efetiva não vai ser da pregação aqui. A pregação é fundamental, é muito importante, mas não é todos que vão responder da mesma forma. Alguns vão ser impactados pela pregação, mas outras pessoas vão ser muito mais impactadas pelo trabalho de formiguinha, feito pelos pequenos líderes que estão espalhados na igreja, que tem contato, por exemplo, que sabe que o seu sobrinho tem uma dificuldade com essa mensagem. Aí você chega até ele, perto dele, num aconselhamento pessoal. E você mostra no dia a dia, por exemplo, uma situação na qual ele foi fragilizado e ele está desarmado, tá certo? E ele espera de você uma orientação, está com o coração aberto, porque às vezes a pessoa está sentada aqui, mas ela está fechada, ela é uma cidade murada, entrincheirada. Agora, em certas situações que ela passa no dia a dia, ela está com o coração aberto muitas vezes. Se você está perto dela, é a sua chance, né? Então, você é que vai muitas vezes influenciá-la beneficamente para que ela futuramente seja também uma influenciadora. A questão aqui é influenciadores, tá certo? Pessoas que vão de fato reverter esta situação. Aí eu vou passar para vocês aqui, ó. Revista vocês lêem em casa, tá ok? Então vocês estão com a revista em mãos, vocês vão ler ela bonitinho, lá direitinho em casa. O que eu vou passar aqui é ponto a ponto. Então no 2 tem o líder, veja. No 2 tem o líder. Aí ele fala o perfil do líder, para vocês aí. Não tem não. Tem, moço, eu vi aí no seu título. Categoria de líder. Primeiro. 2, ó. Liderança. 2 é o líder, né? Não. Não? O que é? É o certo, né? Os 7 tipos de líder e... Vídeos pela TV. Quanto, por exemplo, uma jogada que uma vez eu vi uma pessoa analisando programação na internet e ele mostrou. Ele falou, você pensa muitas das vezes que certas notícias elas são divulgadas para te prevenir de um determinado mal. Mas, na verdade, se você analisar a forma como ela é colocada, ela é para promover para aquilo se difundir. Aí ele mostrou, veja, falou de uma droga que tinha acabado de surgir. Aí vai falar acerca daquela droga que foi descoberta tal, e a polícia pegou e não sei o quê. Aí ele fala, olha só como é que a reportagem é colocada. Eles falam como a droga é feita, depois eles falam onde foi comprada, onde a pessoa comprou a droga. Depois eles falam acerca dos efeitos colaterais que a pessoa pode ter ao tomar aquela droga, tá ok? E como se pode, por exemplo, evitar aqueles efeitos colaterais. Aí depois ele fala que a pessoa foi hospitalizada, mas se recuperou, tá ok? E por fim, ele diz lá que a polícia fez uma apreensão, está investigando. Aí ele diz, olha, olhando friamente para essa reportagem, era necessário ele te passar todo esse detalhamento, todo esse caminho que ele fez, e te mostrando que droga é, que você nem sabia que ele existia. Pronto, a partir daquele momento, aquilo que era do conhecimento de um pequeno grupo, através da influência da TV, foi dinamizado para uma população de bilhões a mais, que não tinha informação sobre aquela droga, e passaram a ter. Aí a pessoa falava dos efeitos, por exemplo, ela dá uma sensação de maresia, ela dá uma sensação de uma viagem astral. Já criou desejo. Você mostra até como adquirir a facilidade. A pessoa foi e comprou, pagou tanto. Aí ele colocou friamente ali e falou, é ou não é uma propaganda? É uma propaganda. Exatamente. É o jovem falar, opa, é assim? Nossa, é assim? Então, meu irmão. É igual mesmo quando eu bebia, né? Influência de grupo. O que é uma influência de grupo? Vocês não sabem a pressão que é sobre essa nova geração, a influência de grupo. Você vê, por exemplo, as pessoas começaram a fumar.
pode procurar saber que você não tem um caso de uma pessoa que, eu nunca tinha ouvido falar de cigarro, eu vi no mercado e comprei. Não, não é. Simplesmente o amigo estava fumando, a colega estava fumando, e aí, toma aí, prova aí. Exatamente. A pessoa, para não resistir à pressão social de ser taxada como um idiota, como um atrasado, um estúpido, aí ele vai lá e dá uma tragada. Dá uma tragada somente para agradar aquela pessoa. Tem até uma má experiência com aquilo, porque o negócio é ruim. Só que aí depois, pela força do grupo, ele vai querendo ser incluso. Se as pessoas fumam, ele vai fumar. Se as pessoas bebem, ele vai beber. Se as pessoas usam maconha, ele também vai usar. Ele mostrar que é uma pessoa livre. E sendo livre, ele põe seu pescoço dentro da corrente. E aí quando ele vê, ele está ligado àquilo, não mais pelo grupo, mas por si mesmo. Porque ele foi viciado naquilo lá. E assim vai. Isso funciona para tudo. E quando está viciado, quem ensinou some de junto. Exatamente. Exatamente. Onde está a influência benéfica dos líderes da igreja? De chamar os jovens em casa, vamos ver um filme evangélico. De pegar os jovens, vamos fazer um passeio. Né? No passeio, um pouco de diversão, um pouco de oração, um pouco de pregação. Né? Mas uma coisa light, mais voltada para eles. Onde estão os líderes que chamam os obreiros e falam sobre questões de relacionamento, os problemas de relacionamento que tem dentro das famílias? E às vezes você só vê quando a coisa estoura e acaba tudo, e já teve traição, já teve tapa na cara e ninguém quer mais ver o outro. Aí já estourou a bomba. Precisa de um líder puxar a coisa, falar, não, eu tenho uma palavra nessa área, me dá uma chance. Reúne os irmãos, vamos falar abertamente sobre sexo, sobre esse tipo de coisa. Vamos instruir para que as pessoas possam estar protegidas contra essas influências malignas. E aí você tem cada pessoa desempenhando um ministério, um chamado. Eu acredito que todas as pessoas que estão na igreja têm um propósito. Pode falar, Bruno. Então, pastor, você falou. É verdade. Está sendo implantado. Eu lembro da reunião de líder que eu participei, quando eu estava na cidade. E várias vezes, pastor, eu falo por experiência, eu chegava aqui e tinha que desfazer certas ideias que os jovens daqui da igreja viam em outros lugares, né? Até dentro do nosso setor mesmo. Eu sei, exatamente. Né? Aí eu participava da reunião e chegou a um ponto de uma vez que o culto setorial, um líder de uma congregação falou que teria que trazer um cantor famoso, que era para assim o jovem ser atraído para ir para a igreja. Eles são traídos como moscas, né? Isso, colocam um mel e eles vêm. Aí uma chega coisa aqui assim. na igreja, teria que desfazer toda aquela ideia. Exatamente. Em particular aqui na congregação, né? Pois porque senão eles vão sendo levados também. Porque aí não é culto, é show. É show. Então eu não sou contra show, faça show, só que não diga que é culto. A gente tinha festividade que não lia nem a palavra, eu chegava aqui e perguntava para eles, vocês não perceberam nada de anormal? Um ou outro percebeu, eu falei, eles nem leu a palavra. Nem leu, rapaz. Entendeu? Foi tudo fundamentado no achismo. Isso. Não teve a Bíblia como fundamento. Então, e aí, mesmo? Sério, né? Muito sério mesmo. E quando você começa a instigar o que você está fazendo, você pergunta para eles, você tenta fazer eles perceberem. Porque o que acontece? Eles vão começar a analisar as situações, a ter um critério, exatamente. Olha, não está de acordo, está fora daquilo que a gente conhece como certo, né? Não está seguindo o padrão bíblico. Aí eles começam a rejeitar. Porque se você, com a sua própria mão, vai e arranca, fala, não, é o autoritário. Ele quer que seja só ele, que seja só do jeito dele. Mas aí onde entra, eu acho que a irmã que tinha falado, o líder precisa trazer as pessoas para sua visão. Aí quando as pessoas estão engajadas, elas cooperam com você. Né? Aí você tem pessoas que vão participar com você da mesma missão. Então o poder do líder, na minha está aqui a organizar assim, ó, no 2 tem o poder do líder, o que é o líder eclesiástico e como é o líder eclesiástico. Acerca do poder do líder, eu cito, que eu gosto de ligar sempre com o texto bíblico. Então, acerca do poder do líder, eu cito 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Quando Davi assim faz, o que ele está fazendo? Ele tem um problema que está diante dele. As pessoas que estão ali naquela situação, eles se veem impotentes diante daquela demanda, que era a ameaça daquele filisteu
grande, né, preparado para a batalha desde sua juventude, bem equipado, ok? Que está afrontando eles. Então ninguém se vê em si mesmo capacidade para oferecer resposta a ele. Aí Davi olha para aquela situação. Quando Davi olha para aquela situação, ele vê, enquanto todos veem um problema, Davi vê uma oportunidade. Onde entra a inversão do líder. O líder, ele tem essa mentalidade na qual ele inverte. A pessoa vê, não é uma calamidade, o mundo vai se acabar. Ele diz, é a hora de reconstruir. Então ele inverte a situação. É o que Davi fez. O que se fará por aquele que matar? Não, ele é muito alto, ele é muito forte. Tá. O que se fará por quem o matar? Vai ganhar a filha do rei, né, como esposa. A sua família vai ser isenta dos impostos. E aí, meu irmão, porque o líder, vejam, as coisas que a gente tem que fazer. Quando a gente começa a amadurecer, tem pessoas que são neófitas, não aguentam que você fale isso para elas. Mas quando você começa a amadurecer, você tem que compreender que existe, por exemplo, uma ambição que é positiva. Existe uma ambição que é positiva. Existe uma ambição que é negativa. Por exemplo, você não apenas quer conquistar, você quer que os outros não conquistem. Aí chama-se inveja. Você não quer que os outros tenham. Ou a pessoa tem, você vai comprar um maior, mais caro. Porque você quer mostrar que você é melhor que ela. Tá? Então, isso é extremamente baixo e negativo. Mas uma ambição positiva eu quero o melhor. Eu quero chegar até lá. Sem deixar de agradecer a Deus pelo que eu já tenho. A abastança, a suficiência. Então, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho. Mas eu não estou acomodado. Eu quero melhor. Eu quero mais. Eu quero seguir adiante. Então, Davi, ele olhava para aquela situação na qual ninguém daqueles homens conseguia oferecer uma resposta, ele via, é a minha hora. É a minha vez. E aonde ele vai? Aquele homem afronta ele. Só que o que ele faz? Ele redireciona a afronta dele para o Deus vivo, o Deus dos exércitos do Senhor. Ele fala, quem é o incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? E aí, Golias vem até ele diz, tu vens contra mim com espada, escudo e lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele chama Deus para a briga. Ele fala, não é comigo, eu sou muito pouco para ele. Ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Senhor. Foi o mesmo que Ezequias fez em relação a Sinaqueribe. Pegou a carta e levou para o altar. Falou, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o Senhor, viu? Porque eu não sou. O Deus diz, aqui não sou eu, é o Senhor. Ele está dizendo que o Senhor não vale nada. Aí onde Deus falou, eu vou meter um anzol no teu nariz. Por um caminho vieste, por 7 voltarás. E aí Deus entrou na causa. Por quê? Porque ele redirecionou. É onde o líder, ele precisa entender. Ele está lutando por uma causa que o maior interessado na vitória dela é Deus. Então ele tem que entrar de corpo e alma nesse negócio. E oferecer a Deus o quê? A sua vida como veículo da ação. Então o que ele vai ser? Ele vai ser veículo da ação de Deus. Mas quem vai agir é Deus. Não é através de, vamos dizer assim, apenas estratégias humanas. Mas através de engajamento. Então você está engajado, você fala, eu vou pagar o preço que for preciso. É como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda que Deus não nos livre da fornalha, mas a gente não adora. Se Deus quiser livrar, Deus livra, meu irmão. Agora, se Deus quiser livrar, que queime. Mas eu vou até o fim. É onde Cristo fala, aquele que tentar proteger a sua vida, que, vamos falar francamente, isso eu estou incluso. O que a gente mais tenta fazer hoje é proteger a nossa própria vida. E proteger a nossa própria posição, proteger a nossa própria reputação, ok? As pessoas dizem, por que não são operados mais milagres como eram com Pedro? Pedro passava e as pessoas colocadas ali, a sombra dele passava e eram curados. Vai entregar a tua vida como Pedro entregou. Vai servir a Deus como Pedro serviu. Ele estava pronto para viver e para morrer por Cristo. Então, meu irmão, quando você chegar a esse patamar, você vai ver as operações maravilhosas. Porque tem igrejas no campo missionário que estão vendo. Tem igrejas no campo missionário que estão vivendo uma situação de perseguição, é onde entra uma outra contradição. Você quer ver um período de maior destruição para a igreja? É o período de paz. A igreja não sabe lidar com o tempo de paz. Infelizmente. Está tudo tranquilo, né? Sabe onde é que eu li isso? Não é num livro lançado ano passado. Eu li isso em Eusébio de Cesareia, 400 da era cristã. Ele falava as mesmas coisas. Quando entra num tempo de paz, as igrejas começam a crescer, começam a disputar umas com as outras. Quando entra a perseguição, você tem uma limpeza do refúgio, ficam só os fiéis, eles se unem entre si e servem a Cristo.
Agora, quando você tem prosperidade, começa a engrandecer, começa a engordar e começa a disputar uns com os outros. Davi é um líder. Então, Davi é um líder que, numa situação dessa, vê oportunidade. O que é um líder eclesiástico e como é o líder eclesiástico, eu leio Lucas 24, 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E é onde Cristo fala assim, ó, e ele disse-lhes, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles se chamam benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou o que serve. Essa inversão. Então, quando você tem a mentalidade do líder mundano, porque lá fora também tem líderes, como a gente leu aqui acerca de alguns deles, a visão deles é subjugar. Então, subjugar por meio do diploma. Infelizmente, em algumas situações a gente vê isso começar a entrar no nosso meio, o que tem que ser rejeitado. A igreja não é academia de ciência, a igreja não é uma empresa, tá ok? A igreja é uma família. E numa família, muitas das vezes, não é o acadêmico que se destaca. Às vezes a pessoa sem formação, mas que luta pelo bem-estar de todos ali e assume então a posição de liderança. Então, muitas das vezes na igreja, você tem alguns equívocos, como por exemplo, de entender que uma pessoa, por ter formação acadêmica, automaticamente ela deva ser o líder. Isto é um equívoco. Muitas das vezes a pessoa, ela tem essa formação sim, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Todos têm que buscar isso. Só que não necessariamente ela é um líder. Não necessariamente ela tem a empatia de se colocar no lugar dos outros. Não ter empatia não é pecado. Agora, pecado é você não ter, por exemplo, você quebrar a comunhão com seu irmão. Agora, muitas das vezes você não tem a empatia a tal ponto de, vamos dizer assim, estar constantemente preocupado, estar constantemente atento. Muitas vezes você mergulha nas suas tarefas e você acaba falhando com essa questão. Agora, claro, uma vez que você percebe, você tem que corrigir. Mas, vez ou outra, você tem que novamente mexer nessa questão, porque você acaba deixando passar. Por quê? Porque você está lutando contra a sua natureza. Mas o líder nato, ele tem que ter empatia, ele tem que se colocar no lugar dos outros, ele tem que se preocupar com os outros. Então, uma pessoa, muitas vezes, mesmo que ela seja um grande acadêmico, mas ela não tem essa preocupação no sentido de orientar as pessoas, chegar até elas, buscar saber o que elas precisam, ajudá-las nas suas necessidades, muitas vezes ele tem um certo afastamento. E é onde você tem uma pessoa com alta formação, com alta erudição, com um belo discurso, mas que é ineficaz. Não há status, né? Infelizmente. Status. Não amadurecer, Exatamente. A gente hoje busca o status. Infelizmente, Status. a gente vê mais. Exatamente. Se fosse para o que a irmã falou, Sim. a obra estava uma bênção, né? Sim. Todo mundo está se buscando a liderança para servir. Para servir, que é a inversão que Cristo faz aqui. Que eu até vejo ela como positiva. Que Cristo fala assim, quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo. Alguém pode dizer assim, ele está querendo humilhar a pessoa. Eu acredito que não. Eu acredito que está dizendo assim, olha, você tem ambição de crescer no reino de Deus? Sirva. Porque o que acontece? Quando Deus te der sabedoria, você vai pensar, para que serve a minha sabedoria? Para humilhar o irmão? Para mostrar que eu sei mais que ele? Para, de repente, contrariar ele e envergonhá-lo? Não, minha sabedoria serve para quando as pessoas necessitarem, eu conseguir ajudá-las a chegar ao conhecimento bíblico. Mostrar para elas, exatamente. Então, se Deus te der condições financeiras, para quê? Para você se afastar dos irmãos, você mostrar que tem mais poder? Não, mas para, na medida do possível, ajudar também aqueles que estão em minha volta. Para a bênção chegar até a mim e transbordar para os demais. Então, quando você tem a visão certa, e como Cristo coloca, você se põe como servo, mesmo Cristo te abençoando, mesmo Cristo te engrandecendo, a sua mentalidade é de serviço. Então você põe tudo à disposição, você põe tudo ao serviço. E aí é onde você consegue, não somente você crescer, mas você puxa os outros. Você leva os outros junto com você. Agora, quando você acumula para você mesmo, meu irmão, aí... Eu tinha um pastor que ele mesmo falava, irmão Carlos, para você começar, tem que ser... Verdade. Nem para eles te servir, você tem que servir o povo. É a causa, né? Exatamente. O importante é a causa, né? A lição 3 aí de vocês, que eu vou... Até que hora? É até 10, né? Não, até 9h30. 9h30. Que é liderança?
Eu vou colocar aqui direto no meu comentário, vocês lêem depois a apostila e tiram a dúvida com o pastor, tá? Mas ele coloca, a liderança é um dom inato ou é algo aprendido? Eu coloquei para vocês na tela, por isso que eu queria colocar ali, mas tem no celular, lá no grupo lá, é o 3, o que é liderança. Tem a imagem um estudo que foi feito antigo, claro que ele não é um estudo, vamos dizer assim, ele não é muito detalhado, tá? Ele não é aperfeiçoado, ele é antigo. Mas ele é uma perspectiva já suficiente para nós aqui. Porque a gente não é psicólogo, então... Tipos de líder. Tipos de líder, né? Liderança. No 3, né? No 4. No 4? Não, 4. Não, no capítulo 3 aqui, ó, no ponto 3 aqui que ele coloca. O que é liderança? No 3 tem conceito e definição de liderança. Então, o meu está diferente. Eu vou seguir pelo 9 meu. Tem categorias de Sim. líder. Ele colocou no grupo lá. Então, eu vou seguir pelo meu. E aí vocês fazem a leitura de todo o capítulo 1 e tiram a dúvida com o pastor. Mas ó, o que é liderança que tem para mim aqui no 3? Liderança é um dom inato ou é algo aprendido? Aí eu trouxe essa questão aqui que eu coloquei no grupo, tá certo? Das imagens, das 4 categorias, né, vamos colocar assim, de tipos de personalidade. Você tem o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Tá? Então são tipos diferentes de personalidade. Então, para o sanguíneo, você tem algumas qualidades e alguns defeitos, bem como para os demais. Para o sanguíneo, por exemplo, você tem comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Agora, como os defeitos do sanguíneo: pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Então temos aí qualidades e defeitos para o sanguíneo e para os demais. Você pode puxar no grupo lá que você vai ver, você lê. Então, quando ele coloca aqui, dentro dessas qualidades, né, dentro dessas características aqui, desses tipos, né, o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, ele diz que o colérico, ele é tipicamente favorável ao líder. Aí você tem o colérico, enérgico, resoluto, independente, otimista, eficiente, decidido, líder e audacioso. Então, o colérico, de uma forma inata, ele tem essas características favoráveis à liderança, por ele ter, vamos dizer assim, a tomada de decisão. Ele não esperar pelos outros, mas ele querer tomar a frente. E a gente analisando basicamente, por alto, né, alguns personagens bíblicos, a gente pode ver até em Pedro características, né, dessa pessoa colérica. A gente vê, por exemplo, em João, talvez, o sanguíneo, né? Em Paulo, talvez o fleumático. Então, aquela pessoa que negocia mais, é calmo, apesar que em alguns momentos Paulo se irava também, né? E aí, quando você analisa essas coisas, você vai ver, para uma pessoa que tem essa característica, né, de ser colérico, ele vai ter, vamos dizer assim, por ele sempre querer tomar a voz, por ele sempre querer dar opinião, por ele sempre querer estar à frente, tá ok? Ele pode até ser visto pelos demais como líder nato. Então isso seria como que inato para ele. Só que isso não necessariamente significa que pessoas sanguíneas, melancólicas e fleumáticas não possam exercer uma liderança. Só que aí você vai ter necessariamente um trabalho que elas precisam fazer, que elas precisam se dispor, tá certo? Para que sejam preparadas e assumam então o seu papel. Então se coloquem, né, de modo que possam servir a Deus liderando. Muitas vezes liderar não é liderar uma igreja com 1000 membros. Liderar é liderar na sua casa. É liderar no sentido de influenciar beneficamente um conhecido. Pronto, você é o líder dele. Você é o líder de uma pessoa. E aí, você é o líder dele. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você fez um bom trabalho ou não fez? Então, quando a gente fala de líder, a gente abre o leque aqui. A gente coloca que todas as pessoas, uma vez que servem a Cristo, elas são chamadas para, de certa forma, influenciar beneficamente. Porque o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é um chamado para ser influenciador. É um chamado, de fato, para influenciar pessoas beneficamente. Então, você tem essas duas características. O inato, aquele que tem essas características, né, é um colérico. Agora, você tem para os outros também uma questão de aprender para servir. Aprender para trabalhar no reino de Deus. Aí eu citei aqui Lucas 6, 12 a 18, que aí é o chamado de Cristo.
Quando Cristo chamou aqueles apóstolos, eles tinham diferentes características. Diferentes. Só que mesmo assim, todos eles foram enviados como ganhadores de almas. Então, nas características peculiares deles, eles têm qualidades, tá certo? Que podem ser empregadas no reino de Deus. Então, muitas vezes a pessoa não consegue ouvir um colérico, porque ele é muito enérgico. Ele fala de uma forma muito enfática, ok? O colérico tem que se controlar para não ser estúpido. Então, ele tem que se moldar para controlar a sua energia. Mas a pessoa consegue ouvir um melancólico, que tem um discurso mais introspectivo, filosófico, profundo, e aí ele ouve melhor. Então, todos são úteis no reino de Deus, todos são ferramentas. No 4 aqui, ó, 2 tipos de líderes, o eclesiástico e o secular. O que eu coloquei para vocês? Uma lista de pessoas bem-sucedidas, tá ok? E coloquei aqui um texto também de Timóteo 4, 6 ao 16, onde Paulo conclama Timóteo a estar juntamente com ele empenhado nessa obra, no trabalho. Então coloquei esses 2 exemplos aqui para vocês. Por quê? Um líder, tá certo, no sentido secular, não necessariamente está engajado num propósito de crescimento das pessoas, num propósito de desenvolvimento das pessoas, mas ele está muitas vezes engajado num propósito totalmente egoístico, de se beneficiar com elas, até de usá-las, muitas das vezes. E a sua moeda de troca, o que é? Dinheiro, a fama, né? Coisas que as pessoas têm interesse. Então existe essa troca, essa reciprocidade. Agora, no líder eclesiástico, aquele que foi chamado por Cristo, ele necessariamente vai ter um pouco mais de trabalho e dificuldade, primeiro, porque o objetivo não é ganhar para si, o objetivo é conduzir a Cristo, tá ok? Então ele é um veículo através do qual ele, liderando aquelas pessoas, apresenta elas a Cristo, tá certo? Como negociando talentos. Cristo entrega os talentos e ele, como recompensa, né, negocia, ou seja, lidera, trabalha, serve, exerce o ministério, não enterra, põe em prática, e aí apresenta a Cristo. Então, aí onde entra aquilo que a irmã falou, eu coloquei até aqui, eu citei isso aí. Um líder secular trabalha com moeda de troca. Um líder eclesiástico trabalha com engajamento. Então ele vai ter um pouco mais de trabalho, que ele vai ter que despertar a mente das pessoas, vai ter que quebrar essa resistência que existe na atualidade, esse ceticismo que existe na atualidade. Ele vai ter que quebrar essa barreira para que as pessoas se vejam engajadas nos mesmos propósitos que você está. Ou então você vai ter que pagá-las. E aí é onde entra aquilo que o irmão acabou de alertar aqui. As pessoas são pagas não só com dinheiro, às vezes elas são pagas com entretenimento. Só que uma pessoa que veio até a igreja atendendo ao chamado de um entretenimento, ele vai vir para adorar a Deus? Ele veio porque veio a Chica Cavalhais, veio o Márcio Nascimento, veio o Thales Roberto, veio os outros cantores que tem aí grandes, famosos, ou porque veio o pregador Napoleão Falcão, Abílio Santana, outros lá que tem, grandes. Então o que acontece? Não estou falando contra essas pessoas, estou dizendo que muitas das vezes as pessoas são usadas como chamariz, como moeda de troca. Eu vou trazer tal pessoa porque aí vocês vão vir até aqui para ver essa pessoa. Então eles não vieram para adorar a Deus, vieram para ver essa pessoa. E algumas até vieram para adorar aquela pessoa. Aí é grave, é gravíssimo. Aí virou uma idolatria, na verdade, né? O 5, as qualidades pessoais de todo líder deve possuir. Eu citei 2 textos. Um de João, tá certo? Quando Cristo lava os pés dos discípulos. E outro de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala acerca dos discípulos, não chameis ninguém de mestre. Tá certo? Porque você tem só um mestre que é o Senhor, que é Jesus Cristo. Nesses 2 textos, você tem, através do entendimento deles, a completude da ideia do líder. O líder serve. Por que o líder serve? Porque o líder quer se colocar como exemplo, referência. Então, quando ele se põe a serviço, ele está passando para os outros a mensagem. A mensagem, veja Tiago, né? Mostra-me a tua fé, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E aí, essa fé sem obras é teórica. E se teórica, ela não pode ser mostrada. Ok? Ela é metafísica. Ela não pode ser colocada em plano prático. Então, alguém diz que tem fé. Alguém diz que acredita em Deus. Ok? Aí Tiago diz assim, mostra-me isso, que é impossível mostrar, né? Que você vai ver a minha pelas obras. As obras são sintomas da minha fé.
eu ajo dessa forma porque eu ajo sempre movido por fé em Cristo Jesus. E aí você vê o contraste. Então, quando você vê isso colocado no plano prático, é exatamente o mesmo que Cristo lavando os pés dos discípulos, no sentido de ser exemplo, referência. Assim como eu fiz, ou seja, quem é o maior, que está à mesa ou que está lavando os pés? O que está à mesa. Todavia, eu sou, sendo o maior entre vós, lavo os pés. Então, quando você coloca isso, você tem a referência máxima do que é liderança. Ah, mas fulano não é assim. Ah, mas Beltrano não é assim. Ah, mas... Meu irmão, eu não tenho compromisso com eles. Eu tenho compromisso com o nosso paradigma, que é Cristo. Então, a referência é Ele. Então, através disso, você revoluciona. Você pega uma igreja que às vezes saiu dos trilhos e está começando a entrar por um engrandecimento humano e antropocêntrico, e por você agir em contradição a ele, olha só, parece até o negócio lá da Revolução Pacífica de Mahatma Gandhi, né? Quando você fala disso aí. Só para citar alguns exemplos seculares. Uma revolução sem quebra-pau, uma revolução sem briga, sem armas. É uma revolução no sentido de colocar o exemplo de Cristo como exemplo máximo e viver por ele. E influenciar as pessoas através dele. E agora, tanto você tem o líder que serve como o líder que sabe qual é o seu papel, que é onde Cristo diz: não chame ninguém de mestre, porque o mestre sou eu. Olhando somente para essa frase, recortando ela do contexto, parece algo arrogante. Só que isso só seria arrogante se ele não fosse, de fato, o mestre. Que a arrogância é você estar fazendo parecer algo que você não é. Agora, e se você é, de fato? Aí, meu irmão, você está falando de uma verdade, que é onde Cristo é. Só Ele pode dizer isso. E o líder é o seguinte: em que papel o líder vai tomar essa posição? Quando o líder precisa valorizar a sua ação. Então o líder, ele precisa mostrar que ele não está ali para brincadeira. Ele está ali de fato para fazer a obra de Deus. E ele não vai abrir mão disso. Tá ok? Deixa eu só terminar aqui, eu já libero vocês. Ó, qualidades físicas, é básico. Ele fala, ó, saúde, fisionomia simpática e idade. Saúde, eu não vou nem comentar que é tranquilo. A gente precisa ser referência em tudo. Inclusive no zelo pelo nosso tempo. Asseio, limpeza, tá certo? Modos, comportamento, tudo isso é influenciador. Quando você se veste, por exemplo, eu até falei uma vez que consegui até uma briga num grupo lá. Vestir-se é uma atitude política. Vestir-se é uma atitude política. As pessoas pensam que, não, eu uso o que eu quiser. Tá bom, você pode até usar, só que quando você usa, você é um outdoor. Então, quando você se veste, as pessoas sabem que você é daquela igreja, as pessoas não vão dizer assim, olha como ela está errada. As pessoas vão dizer assim, nossa, o que aconteceu com aquela igreja? Ou como assim o que aconteceu com a igreja? O que a igreja tem a ver com isso? A igreja tem que ir lá na casa da irmã, dizer o que ela vai vestir? Mas as pessoas não olham assim. As pessoas olham e dizem, nossa, o que aconteceu com aquela igreja? Olha como é que vai aquela irmã lá. Né? Tu tá doida. Agora, por isso que espelho, né? Se vestir é uma atitude política. Você mostra, você demonstra a que ideia você defende. A que conceito de vida você defende. Então, saúde, fisionomia simpática. Eu cito 1 Coríntios 9, 22 e 23. Firme de todo para os tolos, firme de fraco para os fracos, firme de sábio para os sábios. Quando Paulo usa isso, ele coloca, parece uma hipocrisia, mas não é. É você entender a linguagem na qual a pessoa consegue entender. Então, se você falar de forma rebuscada para pessoas muito simples, você está tentando se mostrar. Você está estabelecendo um abismo entre você e ela, se colocando num pedestal. Então, você está sendo infrutífero. Agora, quando você vê uma pessoa simples e fala numa linguagem, não é palavrão, mas você usa uma linguagem mais simplificada, concretas, aí você está se comunicando corretamente. E quando você se prepara para falar com uma pessoa um pouco mais, de um nível um pouco maior, e mostrar para ela pelo menos que você se empenhou, né, para poder falar corretamente e abordar certos assuntos, você também consegue convencer. Então é isso onde o líder ele tenta mostrar, né, essa conexão com as pessoas. A idade, ele fala aqui acerca da idade também, mas em questão da idade, o que eu vejo mais? Eu vejo de uma forma muito mais importante maturidade do que idade. Idade não diz muita coisa. Às vezes existem velhos que só são velhos, mas não são maduros. Ou existem jovens que, mesmo jovens, são pessoas evoluídas e amadurecidas. Então eu prefiro falar de maturidade do que de idade. Então tem pessoas às vezes que são jovens, mas
conseguiram perceber que necessitam amadurecer. Eu não vou seguir adiante, porque senão vou cansar muito vocês, mas eu iria parar no 7 aqui, qualidades psíquicas. Tem lá no grupo também, tá? Ele fala aqui de coragem, percepção, firmeza de caráter, iniciativa, visão global, sugestibilidade, prudência e discernimento. Ok? Cada uma dessas qualidades aqui. O que eu coloquei como contraponto para colaborar? Eu peguei as características que são apresentadas por Aristóteles no sentido da virtude, que uma coisa que Aristóteles buscava muito era a virtude das coisas. E o conhecimento técnico e essa questão da virtude. Então ele põe a virtude, o vício por excesso e o vício por deficiência. Esses conceitos se aplicam muito bem à questão da coragem do líder, a percepção, análise de ambiente, firmeza de caráter, posicionamento, né? Iniciativa, que é a proatividade, visão global, que é onde percepção, né, das coisas que acontecem, ele perceber movimentos estranhos que surgem, perceber mensagens destrutivas, perceber certas coisas nocivas, sugestibilidade, no sentido dele dar a ideia inicial, né? Ele sugerir as coisas que são importantes, que são boas, prudência, então ter uma boa análise, né? E perceber exageros, excessos e optar pelo caminho seguro, discernimento, onde analisa as coisas de uma forma lúcida. Aí ele fala, o Aristóteles, virtude, coragem, temperança, prodigalidade, magnificência, respeito próprio, prudência, gentileza, veracidade, agudeza de espírito, amizade e justa indignação. Vício por excesso, temeridade, libertinagem, esbanjamento, vulgaridade, vaidade, ambição, irascibilidade, orgulho, zombaria, condescendência e inveja. Vício por deficiência, covardia, insensibilidade, avareza, vileza, modéstia, moleza, indiferença, descrédito próprio. Enquanto ali tem veracidade, no excesso tem orgulho, aqui tem descrédito próprio. Rusticidade, enfado e malevolência. Tá? Então, tem essas questões colocadas aqui. Eu não consegui chegar ao final, mas na verdade, você vê a complicação. A minha apostila está organizada de outra forma. Então, a minha não bate com a de vocês. Então, o que acontece? Vocês pedem para o pastor, somente juntamente com o mesmo viés de vocês, dar uma passada rápida, né? Mas pode tocar para o ponto 2. É só vocês lerem direitinho. Lê direitinho em casa, tá? Lê com dedicação, porque aí chegando aqui ele não precisa ficar muito em cima do ponto 1, tá ok? Mas a minha apostila está totalmente diferente da de vocês no sentido da organização. O conteúdo é o mesmo, mas ele redividiu de outra forma. Então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço a paciência de vocês, acabei me estendendo, mas é porque eu fiquei naquela de que ia até às 10. Eu pensei que ia